Seja bem-vindo ao canal Teologia Bíblica Fácil, com o pastor Marcos Paulo. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, você que está participando desses vídeos desse canal, Teologia Fácil, né? Vosso irmão Cristo, pastor Marcos Paulo, né? Queria dar continuidade, né, sobre teologia. Foi falado no vídeo anterior sobre que a teologia, ela tem vários ramos, né? Tem teologia exegética, tem teologia Velho Testamento, Novo Testamento, tem paracretologia, né? Tem doutrina do Apocalipse, enfim, né? E nessa noite eu queria, antes de tudo, né, fazer uma oração com vocês e a partir desse momento estar dando início a mais uma aula teológica para você, amém? Oramos ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora de oração, Pai, eu venho pedir perdão a Ti por meus pecados, Pai, iniquidades e sanguesões, Pai. Peço-te perdão se por tudo quanto eu feito, falado, pensado, quanto tem agradado a Ti, Pai. Tome tuas mãos na minha vida, Deus, a vida de cada ouvinte que ouvir essa palavra, pessoa crente e descrente, Pai, que essa pessoa possa chegar a entendimento, Pai, mais profundo da Tua palavra, Pai, através da teologia, Pai. É que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de falar da disciplina chamada Doutrinas Bíblicas, né? Que é importante, porque se nós não tivermos conhecimento da doutrina que agrada a Deus dentro da Bíblia, como poderíamos agradar as pessoas próximas de nós com a verdade? Porque a verdade, ela agrada, por quê? Porque ela penetra no coração, liberta, e a pessoa passa a ter prazer nas coisas de Deus. Não sei se você entendeu a forma que eu quero dizer, né? E nessa noite eu quero dar início nessa matéria, que se chama Disciplina Bíblica, e eu quero estar falando para você um pouquinho do conceito, né, dessa palavra doutrinas bíblicas, né? Vamos lá então. A palavra doutrina significa ensinamento, ou seja, Jesus ele deu vários ensinamentos ou doutrinas. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Paulo, ele chegou numa cidade, existia um homem, que ele era um mágico, ele fazia trabalhos com arte mágica, e Paulo olhou para aquele homem e disse para ele: ó perverso de coração, até quando não cessará de perturbar os caminhos do Senhor? Ficará cego por um tempo, depois retornará a ver. A Bíblia diz que aquele homem ficou cego. E tinha um homem que Paulo queria ganhar ele para Jesus, eu não lembro o nome dele, mas naquele momento, ele disse que se maravilhou da doutrina do Senhor, ou seja, o ensinamento do Senhor. Então, doutrina significa ensinamento. Jesus ensinou muitas doutrinas ou muitos ensinamentos. Amém? Vamos lá, então. Nessa matéria, quero estar deixando aqui, né, alguns pontos que nós iremos estudar com o decorrer, né, dos vídeos. Estudaremos a seguinte doutrina, a doutrina da Trindade, que é importante nós como cristãos conhecer, a doutrina do Pai, do Filho, a doutrina da Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a doutrina de Cristo, ou seja, a Cristologia, que se chama na teologia Cristologia, a doutrina do Espírito Santo, que se chama Paracretologia, né? Iremos estudar a doutrina da salvação, a doutrina do batismo. É importante nós termos conhecimento da doutrina da salvação. O que é a doutrina da salvação? Ensinamentos da salvação que leva a gente a ser salvo mediante os ensinamentos da palavra de Deus. E a doutrina do batismo, que é importante nós conhecermos a doutrina do batismo. Tem pessoas que vão na igreja, quer se batizar, mas não sabe o que significa o batismo. Então é importante você ter conhecimento dos ensinamentos do batismo, né? E a doutrina da Igreja de Jesus Cristo, doutrina da vida após a morte, que é importante nós ter esse conhecimento da doutrina, ou seja, ensinamento da vida após a morte. Tem pessoas que falam assim: ah, morreu, acabou. Não, é mentira. Porque quando a pessoa morre, o espírito dela continua, então o espírito dela tem que ir para algum lugar. Então é importante nós estudar essa doutrina após a morte e a doutrina da contribuição para a obra do Senhor, ou seja, é importante nós termos esse ensinamento para
a contribuição da obra de Deus, né? Então, vamos começar então. Vamos lá, doutrina da Trindade. Estou com uma caderno de anotação e a Bíblia está aqui do meu lado. Vamos dar início então a esse vídeo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Monoteísmo é uma verdade. O que é monoteísmo? Monoteísmo significa que existe um único Deus, que acreditamos no único Deus. Então, se uma pessoa monoteísta acredita que exista um Deus só. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é uma verdade. Isso é um fato, aqui é uma afirmação. A doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma verdade. É inegável, é um fato, é verdade. Ela existe antes, ela já existia antes de o mundo ser gerado. Só que foi se revelado através de Deus e através do seu Filho Jesus Cristo, que Deus achou graça de nos revelar Ele, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo também. E aqui nós vemos que, portanto, temos um único Deus, mas em 3 pessoas. Deus é um só, mas em 3 pessoas. É difícil entender esse conceito. Um Deus que são 3 pessoas. Um Deus que tem a participação de 3 pessoas para formar um único Deus. Nós vamos estudar, vamos aprender. Amém? Vamos lá. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que existe um único Deus, mas em 3 pessoas. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que existe um único Deus. Deuteronômio 6, verso 4. Vamos lá? Deuteronômio 6, versículo 4. Você que tem a sua Bíblia, pegue aí, vamos ler a palavra do Senhor. Porque não adianta estudar teologia se você não buscar referências bíblicas, porque a Bíblia, ela traz os principais fundamentos da salvação, está na Bíblia. Fora da Bíblia não há salvação também. Porque Jesus é a própria palavra também, né? Vamos lá. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, nosso Deus, é o único Senhor. Então, Deus é o único Senhor, certo? E como está em Marcos capítulo 12, verso 29 e o verso 32. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Marcos, livro do Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 32. O maior mandamento. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ou seja, então está dizendo que Deus é o único, como está aqui no versículo 29. Deus é o único Senhor, né? Então nós vemos aqui que a Bíblia está afirmando que Deus é o único, não tem outro Deus. Mas como expressar a presença ou a palavra Trindade? Como se associar ao Pai, Filho e Espírito Santo a essa palavra ou a Deus, sendo que é o único Deus? Vamos lá. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, diz no Evangelho escrito por ele: ora, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Depois você pode ler aí. Você vai entender por que eu estou lendo aqui agora. João registrou essas palavras do Senhor Jesus Cristo, deixando claro que existe um único Deus verdadeiro. A expressão Deus verdadeiro está claramente associada à pessoa do Pai, ou seja, Jesus ele estava declarando nesse versículo de João, capítulo 17, verso 3, que Deus é o único, por ele ser o Pai. Ele está trazendo essa associação do Deus verdadeiro ao Deus Pai, ou seja, Deus é o único Salvador, mas manifesto em 3 pessoas, Jesus Cristo e Espírito Santo também, e ele também. Na declaração do Senhor Jesus Cristo, o Pai é o único Deus verdadeiro. Porém, o mesmo João que escreveu o Santo Evangelho, que leva o seu nome, escreveu também na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, verso 20. Também sabemos que já o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vemos que o próprio João, que escreveu em João capítulo 17, verso 3, o Evangelho, que ele relatou as palavras de Jesus falando que Deus é o único Salvador, conhece que nós vemos que agora aqui na primeira epístola universal, agora ele declara que Jesus Cristo é o único. Deixa eu ler aqui para não falar errado os irmãos aqui, cadê? É o único Deus verdadeiro. Então nós vemos que Jesus é Deus. Mas como atribuir a pessoa do Pai sendo Deus, a pessoa de Jesus sendo Deus? Nós vamos mais adiante entender isso dentro da palavra. Amém? Vamos continuar então. Também sabemos, vamos lá, onde eu parei, vamos lá. Essas palavras afirmam categoricamente a divindade de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deixa eu virar aqui rapidamente. Podemos observar que o mesmo João escreveu no quarto evangelho. Foi o autor da primeira epístola que referimos logo no início dessa conversa. Assim sendo ele, atribuiu a palavra de Deus verdadeiro tanto à pessoa do Pai como à pessoa do Filho. Esse texto são provas explícitas de que o apóstolo João conhecia a unidade composta de Deus, ou seja, a unidade da essência de Deus como sendo o único verdadeiro, composto por pessoas, nesse caso Pai e Filho. Então João ele conhecia, glórias a Deus, ele conhecia essa unidade que acompanhava e compõe, sempre vai acompanhar essas duas pessoas, o Pai e o Filho. Ele tinha esse conhecimento, Jesus revelou essa revelação para esse conhecimento dentro da palavra. Aliás, ele é a própria palavra, né? Não estou dizendo que o Pai e o Filho sejam as mesmas pessoas. Perdão, falei errado. Não estou dizendo que o Pai seja o Filho de maneira alguma, mas que o Pai e o Filho são duas pessoas, como o próprio João declara. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Do Filho de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. 2 João, capítulo 1, verso 3. Então nós vemos que Deus e Jesus são Deus. É a mesma pessoa, só que manifestada em duas pessoas diferentes. Deus Pai e Deus Filho. Se o Pai é chamado de Deus verdadeiro, como está em João 17, verso 3, e o Filho é chamado de Deus verdadeiro, em João 5, verso 20, e o Espírito Santo é chamado de Deus em Atos 5, verso 3 e 4. Então, nesses versículos aqui, nós vemos que existe agora a aparição do Espírito Santo, que também é Deus. Então, que os irmãos venham nesse pequeno vídeo, meditar no que foi anunciado, procure buscar conhecer mais sobre a Trindade. Mais adiante nós iremos dar continuação a esse vídeo em nome de Jesus, né? E durante essa matéria nós iremos falar sobre o unicismo. O que é o unicismo? É um movimento que nega as pessoas da Trindade, que também são chamadas só Jesus. Nós vamos ver no decorrer desses vídeos. Nós vamos conhecer também a teoria racionalista, paradoxal, antibíblica, né, como conhecer também, e seitas que rejeitam a doutrina, porque eles não acreditam na Trindade, né? Então é importante conhecer essas seitas, né? São denominações que rejeitam a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nós vamos também ter conhecimento, né, do documento intitulado Tomo de Leão, que foi o bispo de Roma no ano de 440 a 461, onde ele afirma que Jesus é Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nos perdoe por alguma coisa que falamos errado aqui, mas que Deus possa te abençoar. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e Jesus te abençoe em nome do Senhor Jesus.